Olá, tá começando mais um Conexão Cultura, meus senhores e minhas senhoras. Oi, Bruno. Oi para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Chega mais que o Conexão Cultura já está em todas as telas, é só buscar por @TV Câmara SJC. E aí, Brunão, o que temos para o nosso programa de hoje? Hoje aqui no Conexão Cultura tem muita coisa boa, como sempre. E quem marca presença aqui no estúdio é o Renato Mota, radialista, ufólogo, professor e escritor. Ele vai falar sobre toda essa trajetória e até estar aqui com a gente. Tem também o Sessão Pipoca com uma resenha completa e detalhada para quem gosta de uma boa dica de filme. E no nosso quadro literário a gente mostra títulos que tem na biblioteca para você ler de graça. Então faz o seguinte, já coloca o celular no modo foco, vamos colocar, coloca aí. Eu tô sem meu celular, mas tudo já bem. Colocou você aí de casa? Então pronto, bora que o Conexão tá começando. Começou o Conexão Cultura aqui na TV Câmara de São José dos Campos e, Vitor, hoje o nosso papo é daqueles que mexem com a nossa imaginação e que lotam as redes de teorias. Mas primeiro quero saber se você acredita em vida inteligente fora da Terra. Bruno, eu não só acredito, como eu espero ainda em vida ter a confirmação de que eles existem. Então, hoje você pode ter essa confirmação, porque o nosso convidado é ufólogo e, além disso, ele atua como youtuber, editor de vídeo, professor, desenhista, lançou quadrinhos, até mágico ele já foi. E agora ele está aqui para contar um pouquinho mais sobre esse mistério da vida fora da Terra. Muito bem-vindo, Renato, aqui ao nosso papo no Conexão Cultura. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Vitor, pelo convite. Espero que vai ser bem legal esse programa de hoje, viu? Seja muito bem-vindo. Bora começar a nossa entrevista então, Brunera? Bora começar. Vamos lá. Tem 1000 profissões ali que foi dita pra galera. Vamos começar lá de trás. Como que foi essa história de ser mágico na infância, de fazer quadrinhos? O que começou primeiro? O que você desenvolveu aí nas suas habilidades? Essa parte de mágica é legal você resgatar isso, olha, faz tempo isso daí. Quando eu era adolescente ainda, meu pai trabalhava numa escola, né, escola pública, daí ele tocava gaita, ele era músico, né, tocava gaita, violão, e um dia ele me chamou para fazer mágica para criançada, eu gostei, comecei a fazer, fui adquirindo novos truques, e continuei fazendo e o pessoal chamava, mas era mais para a escola, para as criançadas. Não fiz profissionalmente não, mas me divertia bastante. Mas essa parte de mágico foi até quantos anos, mais ou menos? No máximo, até 18 anos, mais ou menos, daí eu parei. A gente trouxe um kit de mágica. Peraí, mentira. Quero saber sobre a sua habilidade de fazer desenhos, quadrinhos. Você fazia os seus próprios quadrinhos? Você não comprava? Você se inspirava? Como que era? Eu gostava de brincar, de fazer minhas próprias historinhas. Eu gostava muito das revistas, né? Da Turma da Mônica, esses gibis, né? Então eu gostava de inventar as minhas próprias histórias em quadrinhos ali. Me divertia bastante com isso. Mas era questão mais da escrita. Você escrevia e desenhava também? Como é que era? Isso, eu escrevia e desenhava também, criava histórias inéditas ali também. E do que eram essas histórias, Renato? Conta pra gente. Era mais o dia a dia, assim, aventuras, né, brincadeira, o que as crianças faziam naquela época, o modo de elas brincarem. Eu criava as aventuras, sempre gostei de coisas relacionadas ao espaço, igual você vê, né? Então eu sempre puxei mais por essa linha aí. Maravilha. Depois de um tempo você foi crescendo, você se tornou professor, né? E de onde que chegou essa vontade de dar aula? Foi por causa do seu pai que trabalhava na escola ou não tem nada a ver? Eu me formei primeiramente em radialista, né? Trabalho nessa área de emissora de rádio e televisão, trabalhei muito em rádio também. E daí nessa parte de educação, eu sempre fazia produção de vídeos com a minha filha. Desde pequenininha, ela tinha canal no YouTube, daí meus sobrinhos participavam, eu criava séries. Tinha séries, por exemplo, que eu criei de zumbi, que era temporada, sabe? Então a gente fazia todas aquelas brincadeiras com efeito especial, tudo. E daí foi vindo, daí veio a pandemia, né? E eu acabei saindo da área, não conseguia voltar mais para a área. Falei, nossa, como que eu vou fazer para voltar de novo para televisão ou para rádio, né? Daí minha namorada falou, por que você não faz pedagogia, estuda para dar aula? Porque você gosta tanto desse trabalho com crianças, né? Daí eu acabei fazendo pedagogia, gostei, acompanhei um tempo o professor como estagiário. E nisso vi que realmente é uma área que eu gosto e estou aí agora também, nessa área da educação. Bacana. E você, agora a gente vai entrar para a parte de ufologia também, que você tá a ver até a caráter, né? Primeiro, quantas camisas você tem com a temática extraterrestre? Eu acho que dá para usar uma por mês, uma cada dia da semana durante um mês, pelo menos. Bacana. Então, como é que começou esse seu interesse pela ufologia, enfim, pela vida extraterrestre, né? Já era mais... Foi depois da adolescência? Como é que foi?
Isso eu gostei desde criança, quando eu vi o primeiro filme lá, ET, o Extraterrestre, que ali me chamou a atenção. Daí meu pai tinha uns livros em quadrinhos também, que tinha essa temática. Gibis antigos, antigamente, faziam filmes e saíam em revistas em quadrinhos, né? Saía até em preto e branco, tinha Guerra dos Mundos, entre outros. Gostava muito de ver. Daí aquilo foi me despertando interesse, daí tive experiências também que eu acabei vendo, uns objetos, tenho filmagens também no meu canal, nas minhas redes sociais que eu posto lá. E nisso acabei entrando nesse meio, fui convidado para fazer parte de uma grande emissora uma grande revista, né, da área da temática ufológica, e sou consultor dela e estou aí até hoje, cara. Então a gente pode sair daqui com a certeza de que vida inteligente fora da Terra existe. Existe. Pelos meus estudos, acredito que sim. Posso fazer? O seu canal no YouTube fala de diversos temas da ufologia. O que mais que a galera costuma ir pesquisar, gosta de saber? Ali, não só ufologia em si, mas eu gosto também de falar desde os mistérios ali do universo. Começo ali do Big Bang, né? Como que começou tudo isso. Daí também tem a parte não só da ufologia científica, também tem uma parte mais polêmica, assim, que é da ufologia espiritualista, mas que a gente estuda ali, vê que uma complementa a outra. E toda essa parte envolvida de mistérios aí, a gente coloca lá no canal lá também. E você é ufólogo, para ser ufólogo precisa estudar, ter um curso, um diploma para ser ufólogo? Como é que funciona? Essa pergunta é interessante, que até pouco tempo atrás não era reconhecido como uma profissão. Mas desde aí do meio do ano passado, em torno de maio, se eu não me engano, foi regulamentado mesmo o ufólogo como profissão. Então hoje, atualmente, é possível se carimbar numa carteira de trabalho como ufólogo. Mas antes não, realmente era por hobby, sempre busquei por hobby, pelas minhas experiências assim, que o pessoal me trazia também de conteúdo. Então eu acabei gostando do assunto e fiquei no meio aí, há mais de 2 décadas já. Nessas 2 décadas, qual foi o assunto que mais te chamou a atenção, que você falou assim, nossa, isso daqui é interessante, nem eu tinha imaginação de que podia existir? Eu acho que dentro da ufologia o caso mais famoso até do Brasil mesmo é um que aconteceu aqui na cidade de São José dos Campos mesmo, né? Que é a Noite dos OVNIs, onde 21 objetos sobrevoaram aqui a região aqui, até que os militares liberaram já os áudios, 4 horas, a aeronáutica liberou, né? 4 horas de áudios e ali tem todo o relato dos pilotos contando como foi a experiência, o que eles estavam vendo, persegue o objeto dentro de alcançar não alcança. Tem um momento que o piloto relata que ele está voando, perseguindo um objeto. Quando ele olha do lado da asa do avião dele, tem 7 de um lado e 6 do outro, acompanhando. Então foi um marco histórico para a ufologia. Você disse isso sobre a aeronáutica liberar os arquivos. A gente geralmente tem esses empecilhos, né? De que isso é guardado como segredo de Estado, fica um pouco restrito para a população civil ter acesso às informações. Sabe dizer pra gente por que acontece isso e tudo mais? Durante muito tempo foi negado que faziam coleta de dados, estudos em cima do assunto ufologia, né? Mas hoje já se sabe, até a própria aeronáutica brasileira e outros países do mundo já liberaram centenas e até milhares de documentos comprovando que realmente estudam esse caso. Ufologia, discos voadores, o caso dos OVNIs, até avistamento e contato com seres. Mas então, o que aconteceu, por exemplo, agora recentemente mesmo, alguns dias atrás, teve uma audiência pública em Brasília, onde os principais ufólogos aqui do Brasil foi chamado para debater o assunto e a gente pedindo liberação de outros documentos, como casos muito famosos, que tem o caso Varginha e a própria Noite dos OVNIs, que tem 12 horas de filmagem, tem mais de 500 fotos, que nunca foi liberado para a gente gostaria muito de ver. Maravilha. Bacana. Esse é só o começo aqui da nossa conversa. A gente tem mais papo ainda sobre, não só sobre a ufologia, né, que o Renato manda bem, mas também sobre alguns quadrinhos, alguns livros que ele lançou também. A gente vai mostrar já já. A gente vai fazer a nossa primeira pausa, né, Vitor? Então, para a gente continuar depois desse papo, depois da nossa primeira pausa. Estamos de volta e agora vamos às bibliotecas públicas buscar dicas de leitura para você aí de casa. E a gente está bem servido de biblioteca, viu? Há 5 unidades aqui na região, né? Nas diversas regiões da cidade, onde você pode emprestar um livro qualquer de graça. E para conferir endereços e horários de funcionamento, é só entrar no site da Prefeitura, que está aparecendo aqui na tela, clicar na área Serviços e procurar por Bibliotecas Públicas Municipais. Recado dado, agora é hora de conferir o que tem na biblioteca.
Imagina uma interação desnecessária com uma pessoa errada que acaba te empurrando por uma sequência de um thriller psicológico. É assim que Rafael Montes constrói o enredo do seu aclamado livro Dias Perfeitos. Já conhece esse autor? Sabe sobre essa história? Fica aqui comigo que eu vou te contar o porquê que você deve dar atenção a esse livro. E o melhor de tudo, ele tem na biblioteca. Dias Perfeitos é um romance lançado em 2014, cheio de suspense e ideal para quem ama aquela sensação de aonde isso vai dar, sabe? A história é toda contada sob a perspectiva do Theo, um estudante de medicina, um rapaz aparentemente comum, que a gente logo vai percebendo que ele tem uma certa dificuldade de se relacionar. Essa certa dificuldade de se relacionar acaba no momento em que ele conhece a Clarice em uma festa. A Clarice, que é uma menina sonhadora, cheia de vontade, se aproxima de Theo, sem saber que essa seria a pior escolha que ela faria na vida. E lembra que eu falei de uma interação desnecessária com a pessoa errada? Eu me referi ao Theo, que tem uma conduta extremamente tóxica e até criminosa em relação com a Clarice. Ou seja, a pessoa errada é justamente o protagonista do livro. Esse é o momento do livro onde a gente começa a ver essa personalidade agressiva do Theo. Dá só uma olhada, eu vou ler um trechinho para vocês. Clarice continuava com os insultos. A voz rouca e doce era a mesma, os trejeitos também, mas aquela já era outra mulher, não era sua Clarice. Ele avançou precisando calá-la, ergueu o livro e bateu violentamente na cabeça dela. Clarice contra Clarice. Bateu mais algumas vezes até que ela ficasse quieta. Abriu as duas malas cor-de-rosa, transferindo as peças da maior para a menor. Espremeu as roupas na mala pequena, fazendo correr o zíper com alguma dificuldade. Espremeu Clarice na mala grande, deixando uma fresta para que ela respirasse. Arrumou as roupas que sobraram no sofá, guardou o celular e saiu de casa. Ao longo dos capítulos, a gente vai percebendo que a perspectiva do Theo é totalmente desconexa com a realidade. E é justamente esse tipo de andamento, é justamente esse tipo de adição de camadas ao personagem que nos faz chegar aflitos à última página do livro. Eu lembro de um outro romance que eu escrevi, que é o Dias Perfeitos, né? Que o protagonista é um psicopata. É um homem, mas é psicopata. E eu juro que eu não sou. Eu também consegui escrever do psicopata. Mais uma vez pesquisando e lendo sobre psicopatia e como é que funciona e tal. Mas ao mesmo tempo eu não queria dizer, olha, ele é um psicopata. Então, ainda que ele tenha muitos traços de psicopatia, em determinado momento da história eu faço ele, numa situação que acontece na história, ele introjeta a culpa. Por um milésimo de segundo ele fala, será que eu estou errado? Será que é uma coisa que, em tese, um psicopata não faria. Uhum. E eu acho interessante, porque isso torna complexo, isso mostra que nem tudo é uma coisa só, né? Assim, acho que tem um pouco esse aspecto. A obra foi um sucesso e já foi traduzida para mais de 25 línguas, colocando Rafael Montes na lista de grandes nomes de escritores contemporâneos do gênero. Em 2025, o autor bateu a marca de 1 milhão de livros vendidos, incluindo todos os seus títulos. E a história de Dias Perfeitos virou uma série de grande sucesso de audiência, uma das mais assistidas da plataforma em que estreou. Vem comigo. Você não fez nada de mal com a minha filha, não, né? Ele é meu namorado, Helena. Ele é meu namorado, Helena. O que você tá fazendo aqui? Fica, você tá de sacanagem? Você é burro! Sai daqui agora! Vaza daqui! Pronto para muita tensão e desconforto? Se você se interessou por essa história, você pode pegar Dias Perfeitos para ler na Biblioteca Hélio Pinto. Ela fica localizada na rua Professor Henrique Jorge Guedes, número 57, no Jardim das Indústrias. Muito bom, bora voltar para o nosso papo aqui com o Renato Mota. Renato, a gente estava falando sobre todas essas questões de vídeos, de relatos e tudo mais. Isso é um assunto assim que enche a internet de teoria, né? Talvez seja o top 1 de assuntos com teorias. Nas suas lives, o que a galera costuma mais te perguntar assim sobre o que é verdade, o que é mentira, o que existe, o que não existe, o que eles querem?
Eu acho que a pergunta que eles mais fazem é por que não se apresenta publicamente. E eu sempre respondo, eu acho que não estão preparados ainda para um contato assim, aberto ao público, assim, porque é complicado. Mudaria muita coisa no mundo, né? Não só economia, dogmas religiosos, muita coisa mudaria muito, então seria muito chocante de início. É lógico que depois se estabiliza como foi a colonização, tudo muda, né? Primeiro vem o choque, mas depois vem aquela calmaria depois. Você falou que não estão preparados. Eles não estariam preparados ou a gente não estaria preparado de recebê-los? A gente não está preparado. Eu acho que são eles, Renato. Eles não estão preparados para os brasileiros em especial. É por isso que eles nem passam muito por aqui, eles passam rapidamente. A gente dava um baile neles, criava alguma outra coisa. E essa questão do que é verdade e do que não é verdade, nos anos 90, né, a gente acompanhou muito da questão do chupacabra, né? Durante muitos anos, nos anos 90, os programas de televisão, principalmente aos domingos, passavam muito o que era o chupacabra, o que não era, aí o pessoal falava, não, eu vi alguma coisa e tal, e acabou descobrindo que não era nada, era só, sei lá, morcegos mordendo, chupando o sangue das cabras ou né, da criação de gados ali nas fazendas. Qual foi a coisa mais esdrúxula, né, além do chupacabra, que você que as pessoas ainda acreditam, né, ou que, enfim, se passou por uma vida extraterrestre? Deixa eu me dar um negocinho. E você acha que quando cai nesse caricato, acaba atrapalhando ou aproximando a população desse assunto? O próprio caso Varginha, né, que é um caso que aconteceu na década de 90, na cidade de Varginha, Minas Gerais, é um assunto muito polêmico. As pessoas, muitos não acreditam, igual você falou, daí entra na parte da piada. Na época teve um programa de TV que fazia muita piada e atrapalhou muitos estudos também. Mas eu tenho contato, por exemplo, com as meninas que testemunharam, viram frente a frente a criatura e juro mesmo que realmente viu. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de mostrar que o fenômeno é real e está acontecendo. Só que o que tem por trás de tudo isso? Porque a gente que estuda ufologia, nós ufólogos, sabemos que o fenômeno existe. Tanto que o pessoal fala, não tem prova, não é uma ciência. Mas hoje em dia pode quase que se considerar já, porque a própria NASA, há 2 anos atrás, fez um evento, uma audiência pública, onde foi 4 horas mostrando parte científica que eles fizeram dos estudos dos OVNIs ao longo de quase 20 anos. Então, falando do movimento que faz os objetos que somem, desaparecem instantaneamente. Então, nem já tem muitos dados científicos. Mas isso que você falou assim, a respeito do pessoal levar meio na piada, ou qual o caso mais assim, eu acho que seria ainda o caso Varginha, que é muito polêmico. Mas, realmente, eu falo pra vocês, já fui 2 vezes em Varginha lá e o caso foi real. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade no dia, cara. Fecharam a cidade, o exército não deixava ninguém passar, cara. Olha só, muito interessante. E, inclusive, você acabou trazendo esse assunto para uma série de livros suas, né? Você pode falar um pouquinho do que você quis trazer? É uma atividade que dá para aproximar, inclusive, uma nova geração, né? Porque é voltado para crianças. Sim. A minha intenção, como eu me formei, igual eu te falei, na parte de pedagogia, mexendo com a parte de educação, com as crianças, eu sempre estive envolvido nisso tudo, eu falei, como fazer de um jeito que possa ensinar ufologia para as crianças de um modo que não seja pesado no sentido assim de ser complicado, termos muito técnicos, né? Daí o que eu resolvi fazer? Resolvi criar o livro, né, Os Amigonautas Estelares, que é esse aí que você está na mão, que eu quis mostrar por um modo, assim, de como os extraterrestres vieram à Terra, ensinando como cuidar do planeta, a parte de sustentabilidade, a parte de reciclagem. Então, num modo bem divertido, ao mesmo tempo uma aventura, as crianças se divertindo, fazendo esses estudos e aprendendo também, né? Que o planeta é importante, né? Eles são o futuro da manhã, né? Se eles não cuidarem do planeta, o que vai ser depois disso, né? Esse foi o seu primeiro livro, então, lançado? Isso, foi o primeiro, na temática, tanto infantil como os outros, esse foi realmente o primeiro. Bacana. Todo ilustrado, ó, o Renateiro aqui, ó. Tem até umas figurinhas que o pessoal pode recortar, a criançada recorta, daí elas mesmo criam as próprias aventuras dela. Mostra aqui, Leão. Isso, ó, tem os personagens das historinhas, eles recortam, daí é legal que eles me mandam as fotos depois que eles compram o livro, adquirem o livro, os pais lêem com as crianças, eles criam as historinhas deles, nossa, é muito bacana. Muito legal, a gente já fala mais, tem outro livro aqui pra gente mostrar. Olha só, gente, a gente não tem como, a gente precisa fazer aquele intervalinho que a gente não gosta, mas ó, eu juro, é muito rápido, é só o tempo de você encher a garrafinha de água e quando a gente voltar, tem indicação de filme e mais sobre os livros do Renato. A gente já volta, prometo.
volta aqui com Conexão Cultura e, como prometido, chegou a hora do nosso público cinéfilo para ver aquela resenha detalhada de um filme, né, Vitor? É isso mesmo, Bruno. Bora lá? Chama na tela, Leão. Olá pessoal, como vocês estão? Venho para contar uma novidade. Estamos estreando aqui no Sessão Pipoca uma nova série para falar exclusivamente de filme nacional. E para começar, vamos falar de duas paixões dos brasileiros, cinema e futebol. Pois é, o filme da vez é Boleiros, Era Uma Vez o Futebol. O longa de 1998 é dirigido pelo Hugo Giorgetti e nos convida a sentar em uma mesa de bar, onde ex-jogadores relembram histórias sobre futebol, assim como fazemos eu ou você com os nossos amigos. Entre os causos contados no longa estão o do árbitro que, endividado, recebe um por fora para ajudar um time à beira do rebaixamento e faz de tudo para que a equipe vença. Comigo? O senhor é profissional ou o quê? Não pode se mexer! Não pode se mexer, não pode se chutar! Vai voltar! Voltar quantas vezes for necessário! Até o senhor aprender a respeitar a regra! Tá vendo? Some daqui você, some daqui! Quer arruinar a minha vida? Some daqui! Que isso? Bate outro, some daqui! Que absurdo! Bate outro! Olá! Tô de olho no senhor! Ou ainda, o jogador contundido que é convencido pelos amigos a se tratar com métodos pouco convencionais. Seguinte, desce ali no terreirinho, a lojinha de umbanda que tem ali, e compra óleo de peixe elétrico. Como? Óleo de peixe elétrico. Vai passar 7 dias aqui na perna, viu? 7 dias. Não é 6 dias, não é 8 dias, 7 dias. Vai ficar bom, é só isso que tem que fazer. O elenco conta com nomes de peso, como Flávio Migliaccio, Cássio Gabus Mendes e Lima Duarte, que é dono da frase mais marcante do filme. Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. O longa traz histórias engraçadas, curiosas e tocantes, até mesmo para quem não liga muito para o esporte. E mostra que o futebol, mais do que um jogo, é uma memória afetiva que une gerações. Boleiros é um filme para rir, pensar e sentir aquele orgulho do nosso cinema e do nosso futebol. Um verdadeiro golaço do cinema nacional. É você. Ninguém pode tirar isso de você. É você, o Naldinho, do Corinthians, da seleção brasileira. É isso. Semana que vem eu estou de volta com mais dica de filmes. Até mais! Tá aí então, Vitor, o Sessão Pipoca, e agora a gente vai falar um pouquinho mais do livro, dos livros do Renato, né? A gente falou dos dois primeiros, né? E agora tem esse terceiro livro, né? Que é o Brasil Indígena, o futuro que nunca foi. O que fala um pouquinho, né? Fala um pouquinho desse livro, qual que é a história, o mote principal desse livro? Sim, esse livro, a intenção desse livro é, primeiramente, ter a parte histórica, né, com os dados históricos sobre os indígenas. Por exemplo, antes da colonização, existia aqui em torno de 5 milhões a 8 milhões de indígenas. Em poucas décadas, isso aí, mais de 90% foi exterminado, né? Então, realmente, a intenção é o quê? Mostrar a parte histórica, mostrar essa rica sabedoria do povo indígena, né? Da parte da sua cultura, da parte da alimentação, do conceito de família, das suas obras de arte, das suas próprias tecnologias, querendo ou não, eles tinham as tecnologias deles, né? E, ao mesmo tempo, criar um universo alternativo. Como que teria sido se os indígenas não tivessem sido extintos, quase extintos, né? Sido exterminados do jeito que foi na colonização? Como que teria acontecido isso? Então, a gente cria um universo paralelo assim que mostraria como que seria em contato com esses novos povos, né? Porque, querendo ou não, foi um choque cultural muito grande, né?
e mostrar como que teria sido, como que imaginaria esse mundo, né? O Brasil teria sido um lugar totalmente diferente. Hoje em dia, até falo muito isso no livro, por exemplo, as partes de tecnologias renováveis, a parte de energia solar, com certeza, tudo indicaria que teria evoluído muito para esse lado, né? Os indígenas faziam, por exemplo, a parte de colheitas e plantações, eles faziam por regiões, por lugares próprios que eles trabalhavam, e depois eles mudavam de lugar e esperavam aqueles se recuperar. Não toda essa parte científica e química que a gente usa hoje em dia, eles não usavam nada disso. Então a gente mostro no livro como que teria sido isso, né? Essa evolução deles ao longo da história. Olha só, muito legal. Só para a gente finalizar aqui, você falar um pouquinho sobre o seu livro, ele também foi editado de uma maneira usando tecnologia, né? Sim, você utiliza várias citações como Darcy Ribeiro e outros estudiosos que também se debruçaram sobre a questão indígena. Como que você fez para juntar todas essas teorias, todos esses estudos e fazer um livrinho desse aí? A parte dos estudos foi pegando as referências principais, assim, dos livros que, igual você falou, Darcy Ribeiro, que estudavam mesmo essa parte indígena. Tem outros que são citados também no livro, que toda essa parte do estudo de como seria a colonização indígena, a vida deles, né, ao longo ali da história. E aí eu uso as tecnologias para criar esse universo paralelo, esse universo alternativo. Daí sim, esse universo alternativo eu crio junto com a tecnologia para tentar imaginar, para dar uma força. Como que seria isso, né? Se eles não tivessem sido sumido aí quase do nosso Brasil, né? Maravilha. Bacana, muito bacana, Renato. Obrigado por você estar aqui, né, ter ambientado o programa e ter mostrado também um pouquinho do seu trabalho, né, dos seus estudos que resultaram também no seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, agradeço o Vitor pelo convite. Seja muito bem-vindo. Estou à disposição aí quando vocês precisarem. Isso. Tenho certeza que os amigonautas vão sucesso, certeza. Valeu, obrigadão. Valeu, Renato. O Conexão Cultura tá chegando ao fim e se você gostou tanto quanto a gente, compartilha com a sua família e com seus amigos. E, Renato, compartilha com aquela galera lá também, hein? Que eu acho que eles vão gostar. Bruno, será que eles gostariam da gente? Será que eles gostariam do Conexão Cultura? Quem sabe na próxima ele vem com o Renato também, faz todo mundo aqui um programa de outro mundo aqui com o Renato. É verdade. Apoia, apoia. E é isso. A gente volta então na semana que vem. Nos acompanhe no @TV Câmara SJC também nas redes sociais. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.